deixares no altar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos nós te adorando e bendizendo o teu santo nome. Vem falar conosco, Senhor, derramar a tua graça. Amado Senhor, hoje, domingo da Santíssima Trindade, nós queremos adorar esse nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, para a glória do teu santo nome, nós adoramos. Senhor, em nome de Jesus, vem estar no meio de nós e falar aos nossos corações. Tu que és santo, 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 o único digno de todo louvor e toda honra. É em nome de Jesus que a ti oramos, e nessa hora te peço que venhas fazer bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, dos versos 1 ao 8, nós temos a seguinte escritura: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Meus amados, hoje é o domingo da Santíssima Trindade,
Nós adoramos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Bendizemos o seu nome, glorificamos a Ele, ao Deus que é santo, santo, santo. E queridos, nós vemos aqui, nesse texto tão lindo, a chamada, não é, do profeta Isaías. O profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, aquele que anunciou em todo o tempo a vinda do Messias, tão esperado. E esse é um momento muito especial, onde Isaías ele tem essa visão majestosa, gloriosa, tremenda. Ele tem a visão do templo de Deus na terra, que se cruza com o templo dos céus. E ele tem então essa visão maravilhosa, magnífica. E quando Isaías ele tem essa visão, e ele descreve ela dessa maneira tão plena, e ele diz que naqueles dias, ele então viu o templo do Senhor. E diz que as orlas, né, das suas vestes, as abas, o entorno, a beira das suas vestes, iam cobrindo toda aquela área, todo o templo. A presença de Deus enchia aquele lugar de uma maneira extraordinária. E ele ficou assim, magnificando o Senhor. Ele ficou maravilhado com tudo aquilo. E diz o profeta Isaías ainda que acima voavam os serafins diante da glória de Deus. E que visão sublime ele tem, tão maravilhosa, Isaías tem, ele fica atônito, perplexo, ao perceber tudo aquilo. O tempo e o espaço se unem à eternidade naquele instante. Ele fica maravilhado no dia da sua chamada, no dia em que o Senhor o chama. E Isaías, ele diz que tem uma visão, naquele momento, dos serafins. Eles estão voando assim acima do trono. E eles assistem, eles se revezam no serviço, no altar do Senhor, no templo do Senhor. E aquela visão é majestosa para ele. E ele diz que eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, como se 2 asas se fechassem assim. Com mais 2 asas eles cobriam os pés, como se elas se fechassem assim. E com 2 eles voavam. E aqui nós temos um entendimento. A glória de Deus é tão intensa e sua majestade infinita, de modo que não se pode fitar, contemplar, olhar diretamente. Então eles cobriam os rostos com as asas, ao mesmo tempo que cobriam seus pés com as outras.
E isso nos indica que eles estavam cobrindo suas partes particulares, suas partes íntimas, de modo que eles estavam se preservando nesse instante e com reverência se apresentando diante a Deus. E com duas eles voavam diante do trono do Senhor e assistiam a Deus. E glorificavam a Deus, e nesse revezamento diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está plena da sua glória. Toda a terra está plena da glória de Deus. Os pássaros que cantam com seu canto glorificam a Deus. A chuva que rega a terra glorifica a Deus. O sol que alumia a todos glorifica a Deus. Ele fica impressionado com tudo aquilo. É uma visão por demais majestosa. É impressionante. É uma visão gloriosa. Você já pensou em ter uma visão dessa? Sabe, hoje em dia tem muita gente vendo muita coisa, pelo menos dizendo que vê muita coisa. Eu acredito muito pouco. Vou lhe dizer por quê. Acredito em alguns. Mas é muito complicado chegar diante de tal visão gloriosa e não ter a mesma dimensão do profeta Isaías, da nossa pequenez, da nossa carnalidade, da nossa limitação, do quão pecadores somos. É muito difícil você se aproximar a tal ponto de Deus e ser como muitos jovens hoje dizem, ser um sem noção. Sabe por quê, queridos? Deus é nosso Pai, Ele cuida de nós. Em muitos momentos nós podemos nos assentar no seu colo, receber o seu cuidado, o seu carinho. Mas muitas vezes, quando apresentamos Deus dessa maneira, e Ele é tudo isso, mas a gente às vezes entra num pensamento irreverente com relação a Deus, que não é necessário a gente ter reverência diante da sua majestade, é impossível não ter. Olha, isso é uma coisa tão poderosa, a glória de Deus, a sua majestade, que a minha Bíblia, ela diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Você sabe o que é todo joelho e toda língua? Meu querido e meu irmão, porque é uma diferença de querido e irmão. Nós queremos bem ao mundo todo, mas irmão é aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus e teve sua vida transformada. Meu querido e meu irmão, isso quer dizer que creia você ou não, no final, o que crê vai dobrar o joelho e vai glorificar a Deus, porque vai estar diante do seu Senhor e reconhece a Ele, e sabe quem é Ele, e por isso diante dele se dobra e confessa com alegria. E o que não crê vai ter que se dobrar diante da sua majestade e vai ter que confessar de todo jeito, mesmo que não quisesse, porque Ele é de fato Senhor. É isso que há de acontecer. Então tem muita gente hoje em dia muito sem noção, sem reverência.
Muita gente, às vezes, achando que Deus é um amigão. Talvez, como muitas crianças, um amigo imaginário. Que você não vê, mas você conversa, às vezes, com ele assim e tal. Não. O Senhor é real. Ele não é seu amigo imaginário. Ele não é essa pessoa irreverente que muitas vezes tem tentado apresentar para você. Sobretudo hoje em dia. Olha o que Isaías, ele diz, olha, presta atenção, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, na compreensão que recai sobre o profeta nessa hora, no entendimento que vem sobre ele, acerca de quem ele mesmo é, diante de toda aquela magnitude que ele não consegue absorver, que ele não consegue de todo compreender, mas ele consegue compreender a sua limitação, a sua humanidade, a sua pequenez, a sua pecaminosidade. Ele diz, ai de mim, ai de mim. Você sabe o que quer dizer essa expressão, ai de mim? Essa expressão, ai de mim, ela é usada para quem está em perigo, para quem está diante de um risco de perder a vida. Ai de mim, diz o profeta Isaías nessa hora, estou perdido. Ai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha, acho que tem muita gente precisando ter esse tipo de compreensão. Muita gente precisa ter esse entendimento. Deus não é o seu amiguinho, Ele é o seu Pai, mas Ele é o seu Deus, Ele é o seu Rei. Ele não é o seu coleguinha. Ele não é alguém que está ali, no mesmo nível que você. Não. Alguém entrar na presença de Deus é ter essa dimensão. Aquele que entra a esse nível na presença de Deus tenha dessa dimensão da sua finitude, da sua pequenez, das suas limitações, do seu pecado, da sua iniquidade, daquilo que separa é latente. Está ali. Gente, tem muita gente sem noção. Tem muita gente tratando o Senhor dessa maneira. Ai, meu papai, eu posso sentar no colo dele? Claro, mas é o seu Senhor e o seu Rei, o seu Deus. Eu acho que isso vem também muito da situação que nós vivemos hoje em dia. Eu não falei isso pela manhã, mas o Senhor está trazendo isso ao meu coração agora. Nós vivemos uma geração que idolatra filhos. Essa geração idolatra filhos. E nós colocamos filhos como sendo a coisa mais importante da vida. Antes dos filhos são os pais, sempre foi assim. Mas essa geração
inverteu o processo. Primeiro os pais, depois os filhos. E aí a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. E às vezes a gente acha que tem a predileção. Nós achamos que nós somos os primeiros. Agimos como crianças mimadas diante do Rei da Glória. Isso não pode ser assim. O profeta Isaías, ele consegue ter essa plena dimensão. Ai de mim, diz ele. Deus é santo. E onde habita o Espírito de Deus, não habita o pecado. Deus, ele não contempla o pecado. E aí ele começa a dizer, olha, eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas eu louvo ao Senhor, porque a história não terminou aí, ele não foi fulminado. Porque Deus também é misericórdia. Deus é amor, Deus é amor. Tem tanta gente se pegando nessa história, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Esquece que Deus é justiça. Mas Deus também é misericórdia. Deus é misericórdia. E nessa hora, um dos serafins, esse ser angélico, ele vai com Atenaz. Atenaz é como uma pinça grande, que ela é usada para manipular objetos incandescentes. Quem de repente trabalha com algum tipo de forja, não é? Que trabalha com metais ou vidro, usa um Atenaz para pegar e manipular aquilo tudo. E aí esse serafim, ele vai e pega um Atenaz do altar do Senhor, o altar espiritual, o altar celeste, uma brasa viva, e leva essa brasa então em sua mão e toca nos lábios de Isaías. E nessa hora, esse serafim toca com a brasa viva, que é tirada do altar. E ele diz, tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A vida do profeta é refeita, é transformada, é nova. Assim se dá o chamado de Isaías. A sua vida é transformada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E Isaías então ele é usado pelo Senhor. O Senhor ele pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? E esse homem transformado, esse homem renovado, esse homem refeito, esse homem que foi purificado, esse homem que teve essa visão magnífica, transformadora, ele pôde ver a glória de Deus manifesta. Oh, sublime visão. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Você não pode pagar por nada que o Senhor fez na sua vida, como eu não posso pagar por nada que Deus fez na minha vida. Só nos resta, se tivermos esses corações, gratidão.
E como não tentar retribuir a ação de Deus em nosso favor? E aquele homem, não podendo fazer nada além de dizer: Senhor, eis-me aqui, ele se derrama. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa da maneira que lhe apraz. Eu estou aqui, eu estou disponível, meu Deus. A tua vontade, eu estou disponível. Esse é o chamamento de Isaías. Sabe, queridos, difícil é a obra a qual ele foi chamado. Hoje nós comemoramos o domingo da Santíssima Trindade. Do Deus que é santo, santo, santo. Do Deus que nos ama. Do Deus que nos transforma, do Deus que nos abraça, do Deus que nos corrige. Nós adoramos a Ele diante da sua majestade, nessa perspectiva trina. Mas, amados, é preciso que você entenda que Deus tem um chamado para a sua vida. Domingo da Santíssima Trindade é um domingo de convocação. É um dia de chamada. Sabe, o profeta Isaías foi chamado, sua primeira tarefa foi trazer uma palavra dura, de juízo, sobre o povo de Deus. Olha, ninguém nessa altura do campeonato quer trazer palavra de juízo a ninguém. Nós vivemos uma época de pastores coach. Nós vivemos numa época de sermões de autoajuda. Não é popular você trazer palavra de juízo, de correção para ninguém. As pessoas não querem. As pessoas querem egos massageados. Não correção. Não mudança de atitude de vida. Eu vejo muita gente querendo um Deus lagartixa na sua vida, que tudo que eles fazem é bonito e ele só faz assim. Tá tudo bom. Balança a cabeça afirmativamente. Não. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que cremos. De forma alguma. De forma alguma. Eu venho escutando, eu não vi, nem ouvi diretamente, mas creio no que escutei do relato de pastores que fazem parte do clero da minha diocese. Que tem pastor aí até dizendo, né, esses pastores que são televisivos, ou que estão na mídia de modo geral aí, que chegou ao ponto de ter um aí de dizer que, olha, não existe diferença entre nós e Deus, somos iguais. Loucura, absurdo, infâmia, heresia. Eu sou pó e cinza. Eu sou pó e cinza, mas eu sou um pó e cinza que Deus escolheu chamar filho e me amou. Nada do que eu sou, nada do que me constitui é mérito meu, mas daquele que primeiro me amou. Por Ele, para Ele são todas as coisas. E por meio dele,
Não. De forma alguma. Aquele que está em Cristo, aquele que tem esse encontro pessoal com Deus, tem essa compreensão da sua limitação, dessa sua pequenez. Isaías, ele teve essa plena dimensão do quão pequeno ele era, e o profeta foi purificado para fazer a obra do Senhor, ainda que de uma maneira dura, ainda que levando uma mensagem que talvez não fosse agradar a muitos, mas era verdade, que precisava ser anunciada. Olha, meus amados, eu vou dizer um negócio a vocês, uma coisa. Mesmo que você não queira, se você começar a falar a verdade por aí, você vai ter muitos inimigos. Muitas pessoas vão protestar contra você. Muitas pessoas vão dizer mentiras ao seu respeito. Fizeram o mesmo com Jesus. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Nós vivemos numa situação hoje em dia tão difícil, tão complicada. O profeta Isaías, ele teve que anunciar o juízo de Deus, que a mão de Deus iria pesar sobre toda a terra. E naquele momento que a mão de Deus iria pesar, é como se o machado fosse posto aos pés dos troncos das árvores. É como se uma vasta área, ela fosse desmatada, e o Senhor viesse passando, desmatando tudo pelo pé. E não ficaria ninguém de pé. O verso 13 diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. Ainda que fique de pé a 10ª parte, 10% de tudo, ainda assim será destruído. Vai cair por terra. Como terebinto, como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Nós estamos vivendo essa situação tão difícil. Nós temos escutado tantas coisas. Parece que a sombra da morte cobriu a terra, o globo. E todos têm entrado em imenso terror, um pavor horroroso. A gente sabe que as coisas estão começando a abrir. É lógico que em cada região a situação é uma e a mentalidade é uma. Você pode ter certeza de uma coisa: vai ter muita gente com problema para sair de casa, porque está aterrorizado. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, e agora eu falo para aqueles que são dessa igreja, meus filhos e minhas filhas em Deus. Apesar de qualquer coisa, entenda, a Bíblia nos diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Todo o medo. Eu vou dizer a vocês o que eu disse lá atrás, no início da pandemia. Se dobre. Confesse a Deus os seus pecados. Se arrependa. Jogue fora o lixo. Jogue fora tudo que não presta, que tem sido acumulado aqui no seu coração, no seu interior. Confesse os seus pecados. É tempo de arrependimento.
de confissão, de mudança de atitude. Mude de atitude. Volte para o Senhor. Se derrame diante de Deus, porque vivemos uma geração sem noção. Isaías, ele diz: ai de mim que vi o Rei, ai de mim que vi o Senhor dos Exércitos. Ele precisa ser purificado, e o anjo toca nos seus lábios com a brasa viva e diz: purificado estás da tua iniquidade, perdoados são os teus pecados. Você sabe o que é a iniquidade? Eu vou falar de novo que é a iniquidade. Quem é daqui da igreja já me ouviu falar várias vezes sobre o que é iniquidade. Está careca de saber o que é iniquidade? Eu vou falar novamente. Iniquidade é a normatização, a normalização e a legalização do pecado. É isso. E a gente não pode aceitar. A Sagrada Escritura nos ensina que importa que nós obedeçamos a Deus e não aos homens. E peraí, tem muita gente usando isso para querer enfrentar e para querer desobedecer e para querer desfazer de homens sérios de Deus, dizendo: cada um com a sua própria teosofia, e aí segue aquilo que lhe dá na telha, dizendo: eu tenho a minha interpretação da Bíblia. Não existe várias interpretações da Bíblia, só existe uma. Não existe essa história. E aí usa isso para enfrentar seus pastores, seus padres. Eu estou aqui para servir a Deus e não a homens. Não, essa palavra está dizendo que ainda que a iniquidade ela seja legalizada, por exemplo, o aborto se tornar legal, um cristão de verdade não vai praticar, porque importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando qualquer pecado se tornar legal, ele se levantará sim contra os poderes legais, governamentais, instituídos, mas não irão contra o seu Deus. É disso que se trata. Mas em muitos momentos, queridos, na nossa vida, em muitos momentos, aqui e ali, nós damos espaço à iniquidade. E sabe quando você dá espaço à iniquidade? É quando você tenta explicar de alguma maneira lógica o porquê de você estar cometendo tal ato pecaminoso, seja ele qual for. Porque aconteceu tal coisa comigo. Porque o meu organismo. Porque eu passei por tal coisa. E será que a obra do Senhor Jesus na sua vida não foi suficiente para restaurar você? Ou será que você fez aquilo que lhe afastava de Deus maior do que o próprio Deus, mais atraente, mais desejoso do que o próprio Deus? Iniquidade. Perdoados são os teus pecados. O lixo foi jogado fora, ele reconheceu a sua condição de pecador. Ele disse: eu sou um pecador, eu não mereço nem estar vendo essa visão gloriosa. Ele foi perdoado para fazer uma obra. O Senhor tinha um propósito na vida de Isaías, e Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na minha vida.
Ele tem um propósito na vida dessas pessoas, dessa equipe aqui, que está ajudando na transmissão. Ele tem um propósito para nós. Ele tem um propósito para mim e para você. Domingo da Santíssima Trindade, do Deus que é santo, santo, santo. É um domingo de chamada. A sombra da morte se abateu sobre o mundo. Existem muitas pessoas aterrorizadas. Você não tem ideia do número de pessoas que têm entrado em contato comigo. Como o meu WhatsApp ele tem sido bombardeado de pessoas que estão angustiadas, estão feridas, amedrontadas, aterrorizadas, com depressão, com pânico. Você não tem ideia. E outra vez eu vou pegar algo que eu falei lá atrás, no início da pandemia. Como eu disse, o perfeito amor de Deus nos lança fora todo medo. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, escute o que eu vou lhe dizer agora. Eu já disse isso antes para vocês, eu vou lhes dizer novamente. Você que entregou a vida a Jesus, e eu preciso falar é para quem entregou a vida ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador nessa hora. Se você está me assistindo agora, nesse momento, e você não entregou, essa é uma boa hora de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu não estou falando de entregar a vida a igrejas nenhuma, nem a minha igreja, nem a qualquer outra. Estou falando de entregar a vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se você não quer essa, você procure uma, mas você precisa congregar. Se você entregar a vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa história de, eu busco o Senhor sozinho, isso é conversa para boi dormir. Mas presta atenção, o Senhor está lhe chamando também. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador, nessa hora o Senhor convida você, Ele lhe chama. E por quê? Porque eu estou chamando a sua atenção para isso. Porque você passa muitos dias, de repente, estressado com muitas coisas. Mas a gente está em quarentena, não tem tanto para se estressar. Aí é que tem para se estressar. Como eu disse, o meu celular, ele pode ser testemunha. Entrega agora a tua vida a Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Entrega a Ele completamente. Vai buscar uma comunidade de fé para você congregar, para você servir a Ele, você crescer espiritualmente. Faça isso. Faça isso. Mas eu quero falar a você que é meu irmão e minha irmã em Cristo, que é diferente. É diferente. Você que nasceu de novo no nome do Senhor Jesus, você que já entregou sua vida a Cristo, mas você que muitas vezes também, quero falar para esses também, apesar de ter entregue a sua vida a Jesus, deixou a coisa amornar, esfriar. Eu quero trazer isso à sua memória. Preste atenção, porque eu creio piamente nisso. Enquanto Deus não cumprir a obra dele na sua vida, aquilo que ele determinou para a sua vida, você não vai morrer nem de Covid, nem de coisa nenhuma. Enquanto Deus não cumprir completamente, agora se ele cumprir, você vai do que for. Mas se você é de Jesus, eu e você somos dele. Se estamos aqui, nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Nós estamos aqui para tornar o nome dele manifesto. Estamos aqui para a glória dele. E se não estivermos mais aqui, se fecharmos os olhos hoje e amanhã não abrirmos, nós estaremos diante da glória dele. Nós veremos o Senhor diante da sua glória plena. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Não estou falando de responsabilidades. Para que ninguém venha aí. Hoje em dia, esse tempo é um tempo de manipulação do que as pessoas falam, né? As pessoas gostam de distorcer, né? Muito.
gostam de distorcer tudo. Como está em voga, é o tempo das fake news. Meus amados, o machado foi exposto à raiz das árvores. Mas entenda uma coisa. Aqui fala de uma santa semente. Realmente, durante toda a história, nós vimos isso acontecer. E nós vimos que esse machado santo passou. Mas na plenitude dos tempos, aquela árvore brotou. E da raiz de Davi surgiu o Salvador. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Jesus, o Filho de Deus, brotou a vida. Brotou o nosso Salvador. E se você entregou a vida a esse Jesus, você é broto, ramo de Cristo. Você é parte do renovo do mundo. Cada um de nós é parte do renovo desse mundo. Sabe o que é o renovo? São os brotos que surgem. Um lindo campo, uma linda floresta que surge para a glória de Deus, limpa, transformada. A gente vive num mundo tão coberto pela iniquidade, tão cheio de corrupção, de perversidade e de perversões, promiscuidades, relativizações, pecados de todas as formas. Um mundo de falsidade, de mentira. Mas aquele que surgiu do renovo, aquele que é broto de Cristo, ele leva aquela mensagem do Senhor, que é a verdade. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você é broto do renovo, se você é ramo de Jesus, se você entregou a sua vida a Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu quero dizer a você que você é peça fundamental da transformação do mundo. Se você ainda não entregou, está escutando o que eu estou dizendo a você hoje, em amor, eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, entregue rápido a sua vida a Jesus. Não há outro que possa lhe trazer vida e vida eterna. Faça isso. Se renda. Se entregue a Ele. As coisas já estão começando a mudar, aos poucos a abrir. Não está dando para segurar muito tempo essa situação ilusória de pânico. Logo, logo nós estaremos voltando às ruas, às repartições,
as instituições de ensino. Logo, logo, a sociedade ela vai voltar à sua dinâmica. Logo, logo estaremos em todos esses ambientes. E eu não estou falando para o mundo todo, estou falando para você que nasceu de novo em Cristo Jesus. Essa santa semente, ela está em você, ela está em mim. E nós não podemos nos acovardar, nós não podemos simplesmente sufocar isso dentro de nós, porque Ele conta comigo e com você para que nós transformemos esse mundo. Porque junto a nós estará todo um povo que não conhece a Ele, mas que precisa entregar a sua vida a Ele. Logo, logo nós estaremos em toda parte. As portas dos nossos lares vão se abrir. Pode ter certeza, vai ter muita gente com problema sair dentro de casa. Muita gente. Muita gente com medo. Querido, não deixe que você seja atingido por isso. O amor de Deus lança fora todo medo. Tenha fé, como eu disse. De maneira nenhuma, se a obra de Deus não foi completa na sua vida, nada vai atingir você. Você não vai morrer. Agora, se Deus completou a obra dele na sua vida, vá glorificando a Ele e bendizendo o nome dEle, porque você vai ter um encontro com aquele que te amou e com quem você amou a vida toda. Não tenha medo. Nós somos chamados, neste domingo da Santíssima Trindade, a levarmos a mensagem de Jesus Cristo. Talvez ela não seja popular nos nossos dias, que são dias de mentira, de falsidade, de corrupção, de enganação. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer começar a ter inimigos? Há quem diga que não. Eu não gostaria de ter inimigos, mas eu sei que os acumulo pela verdade que tem sido pregada. Se você começar a falar a verdade, se você começa a pregar a verdade, inevitavelmente você vai acabar juntando uma porção deles. Não deixe que isso lhe intimide. Você não pode agradar todas as pessoas. Não tem como você ter um discurso que agrade a todo mundo, mas você pode falar a verdade. E a verdade é a liberdade. Logo, logo estaremos saindo para aquilo que o Senhor nos fez, livres pela sua morte. O Senhor quer usar você, Ele está lhe chamando hoje, assim como chamou Isaías, ainda que para um discurso que não é popular, ainda que para um discurso que, sobretudo na nossa região, não é agradável a muitas pessoas. Ele está lhe chamando a pregar a palavra do Senhor Jesus de uma maneira integral, verdadeira, esvaziando-se de si mesmo. Que você anuncie o Deus que é santo, santo, santo. O que é, que era e que virá. É um chamado para você, o remanescente, que tem plantado no seu coração a santa semente. Vamos alcançar essa geração para Jesus. Vamos alcançar essa geração para Jesus. Você está ligado a esse Jesus, raiz de Davi, Filho de Deus. Não temas. Vai, porque o Senhor te chama. Que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor.